dando continuação ao desmarascamento de carne podre vazia usada por espíritos demoníacos para pregar o falso evangelho material, capitalista e materialista da Bíblia Sagrada. Usam a Bíblia Sagrada para pregar o falso evangelho. E não seria natural, né? Não seria nada do que anormal, aliás, que o diabo tente usar a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Isso é simples para o entendimento de um ser humano racional. Amém? O irracional nada é simples. Presta bem atenção no que vai ensinar o versículo 12, 13 da palavra de Deus lá no livro de Tito. Estamos dando continuação ao estudo, Tito 1, do 10 até o 16. Nós estamos meditando no versículo 12 e no versículo 13. Presta bem atenção no que vai te ensinar a palavra de Deus. E o interessante da palavra é: aonde está essa raça carnal maligna vazia usada pelo diabo? Dentro das igrejas, dentro dos seus tais templos carnais, metido a espirituais, usando a palavra de Deus para vos enganar espiritualmente falando. É simples de entender quando o Espírito de Deus nos dá a liberdade espiritual para entender. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos meditar aqui no versículo 12. Eu vou meditar na minha Bíblia de papel e vocês meditam lá na Bíblia eletrônica. Diz assim: foi mesmo dentre eles um certo profeta que disse. Então, quando o profeta fala pela boca espiritual do Espírito de Deus, tudo se fica bem claro para entender. O que o profeta de Deus disse? Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Então você vê que o falso crente, o falso evangélico, são um bando de preguiçosos, bestas ruins, glutões, que gostam do dinheiro, porque o dinheiro dá conforto e paz material para eles, mas o fim deles é trágico. Deveriam se preocupar com a vida espiritual e assim Deus os abençoando na vida material, com discernimento espiritual, aí sim seriam verdadeiros servos espirituais de Deus. Mas como a Bíblia diz aqui fera terrível, e lá na Bíblia eletrônica está escrito besta ruim, eu acho que Deus não falaria que Ele mesmo é uma fera terrível. Se aqui Deus está falando dos falsos crentes, dos falsos evangélicos, os falsos crentes, os falsos evangélicos foram criados e formados por Deus. Claro, né? Foram feitos corpos humanos e foram colocados no mundo. Mas espera aí. Aí você para raciocinar espiritualmente falando. Quem é a besta ruim? A imagem e a semelhança de Deus? O homem? Ou a imagem e a semelhança do homem? A mulher? Não. Os demônios são bestas e os demônios são ruins. Que estão aonde? Dentro dessas carnes podres, vazias, usadas pelo diabo. Simples assim. Tá aqui, ó. Tá dentro dessas carnes podres aqui. Como eu já mostrei, né? Várias fotos desses imundos. E tem outros aqui, mas enfim. Tá dentro dessa carne podre aqui. Isso é mais do que bíblico. Está dentro dessa carne podre avarenta aqui. Isto é mais do que bíblico. Está dentro dessa carne podre avarenta aqui. Isso é mais do que bíblico. Dentro dessa carne podre avarenta aqui. Isso é mais do que bíblico. E aí vai. São várias carnes, são vários falsos crentes, são vários doutores da lei. Eles vão pagar o preço. E o preço é a morte e o terror
espiritual eterno dos seus espíritos humanos. Eles não terão salvação espiritual, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, porque a própria palavra de Deus ensina que toda essa corja e todos os seus templos carnais terrenos pagarão um preço caro demais, que o próprio preço pagado por Cristo na cruz não poderá os livrar da ira do Espírito de Deus. Então, se a Bíblia diz que são cretenses, olha que interessante, e mentirosos, aonde essa raça estava? Aqui já diz tudo. Na igreja de Creta. Fazendo o quê? Pregando e ensinando um falso evangelho espiritual. Aí, só cego que não vê. Então eu profetizo sobre os olhos dos cegos. Veja, seja livre dos falsos profetas usados por Satanás. Continuando no versículo 13, presta bem atenção no que diz aqui. Vou meditar na de papel e vocês dão sequência aqui na Bíblia eletrônica. Diz assim: tal testemunho é exato. Então, um verdadeiro profeta de Deus não pode mentir. Um verdadeiro homem espiritualizado e libertado em espírito não tem como mentir, porque o espírito que estaria sobre ele é o espírito da plena verdade espiritual de Deus. E como mentem? Como enganam? E como são gananciosos, materialistas, avarentos, arrogantes, que se acham servos de Deus e não provam o que são? Porque a própria palavra de Deus, ela ensina, pelas suas palavras e pelos seus atos, vós os conhecereis. Mas como esse povo que está dentro das suas igrejas, dentro dos seus templos, não consegue enxergar e não consegue discernir que eles são falsos profetas, falsas profetisas, carnes vazias usadas por espíritos demoníacos? Porque os demônios, espiritualmente falando, os retém através do poder de Satanás, da feitiçaria, da bruxaria, do satanismo, de imposição de mãos, de doar certos apetrechos carnais a eles para prendê-los espiritualmente falando. Lá em Ezequiel, você quer ver rapidinho? Vamos pular lá em Ezequiel, no livro, do profeta Ezequiel. A palavra de Deus, ela é bem clara, que nós devemos ser contra os falsos profetas e contra as falsas profetisas. Mas quem é que vai contra essa raça? Ninguém. Por quê? Porque não tem autoridade do Espírito de Deus para ir contra. Só quem recebeu a verdadeira autoridade do Espírito de Deus pode ir contra o espírito imundo de Satanás e dos demônios que os usa. Caso você, e receberá essa doutrina espiritual para a libertação do teu espírito humano de todos os vínculos espirituais com o espírito de Satanás, com o espírito dos demônios que os usam. A palavra de Deus, lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, ela é bem clara. Capítulo 13 de Ezequiel. Vamos lá. Aqui com certeza vai estar escrito de uma outra forma, mas eu vou ler na minha Bíblia de papel, porque ela está escrito do jeito que eu queria que ela estivesse escrita. Vamos lá. Aqui está escrito assim: e tu, ó filho do homem. Você vê que é uma obrigação de um verdadeiro profeta de Deus
dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, aqui contra as falsas profetisas, que profetizam do seu coração e profetiza contra elas. Então isso aqui já é uma guerra espiritual, tá? Aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 18, assim diz, está escrito como tal. Ali vai estar escrito de outro jeito, quer ver? Assim diz o Espírito do Senhor Deus, ai das que cosem almofadas para todas as axilas. Ridículo isso aqui. Isso aqui está ridículo. Vamos ver na Bíblia católica como está escrito lá. No livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 17 e 18 diz assim: Tu, filho do homem, volta-te agora para as filhas do teu povo, que profetizam da sua própria cabeça, e pronuncia contra elas o oráculo seguinte: eis que diz o Senhor Jeová. Meu Deus. Ai daquelas que cosem faixas para todos os punhos. Olha que loucura. Já está escrito de uma outra maneira. Vamos ver nessa outra Bíblia. Só o Senhor Jesus Cristo, viu? É tanta adulteração da palavra de Deus que chega a ser nojento, chega a ser execrável. Bando de adulteradores malditos, usados pelo espírito imundo de Satanás, vão de pagar um preço caro, esses adulteradores nojentos. Versículo 17. Tu, filho do homem, ele diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem pulseiras mágicas a todos os braços. Pulseiras mágicas, né? Aqui na Bíblia de papel está escrito assim: assim diz o Espírito de Deus, ai das que cosem involucro. Essa é a palavra que eu queria achar. Aliás, né? Involucro. Vamos dar uma olhadinha rápida no dicionário. Eu sei o que é, mas para vocês entenderem. Depois nós voltamos ali. Olha lá. E falar nisso, olha lá. Cretense é da ilha de Creta, na Grécia, o natural habitante dela, né? O mentiroso, não. Aqui. A Bíblia já diz tudo. Ó. Então, os falsos crentes que moravam lá em Creta, na ilha de Creta, Grécia, e que eram pregadores e ensinadores da palavra de Deus, era tudo mentiroso. Então a Bíblia já diz tudo, tá bom? Agora a Bíblia diz aqui, ó, involucros. Isso não é só nessa seita carnal podre denominada por Igreja Universal do Reino do Deus minúsculo, com D minúsculo deles, tá bom? Involucro. Olha lá. Involucro. Quando vocês pegam panfletinho, envelopezinho, unçãozinha, olhinho, cruzinha, anelzinho, canetinha, tudo aqueles imundos vos dão lá naquelas seitas podres são involucro. O que é um involucro? Tudo quanto serve para envolver, envoltório, involutório, cobertura de bactéria, aqui não importa, que já é outra coisa que se diz na palavra, que serve para envolver, ó, envolver, abranger, trazer em si, encerrar, conter, implicar, importar, seduzir, cativar, prender, enlear, aliciar, atrair e encantar. Pronto. Você vê que tudo que eles dão seduz o povo. Ah, venham hoje na campanha da unção da prosperidade e pegue o olhinho da bênção que Deus vai te abençoar. Você ungindo lá o carro importado, você ungindo a mansão milionária. É assim que esses cretinos carnal podre usa a palavra de Deus com seus involucros para seduzir, cativar e prender o povo de Deus
em um falso evangelho espiritual. Tá bom? São seitas podres que usam a palavra de Deus. Aí diz assim, voltemos lá em Tito. A palavra de Deus ela é bem clara, ela não mente. Esse vídeo já ficou muito longo, mas seja para a honra e glória do nome do Espírito do Senhor Deus. Este testemunho é verdadeiro, portanto, a palavra de Deus diz, repreenda-o severamente. Eu nunca vi ninguém repreendendo aquela carne podre daquele bispo Macedo, aquelas carnes podres daqueles falsos pastores e falsos bispos, daquela casa carnal materialista podre. Eu nunca vi, nem na televisão, nem na internet, em lugar nenhum. E a palavra de Deus manda repreendê-los para quê? Para que eles sejam sadios na fé espiritual. Alguns aí até se manifestaram, mas falaram na carne, não foram usados pelo espiritual puro e genuíno e verdadeiro, por isso não surgiu efeito nenhum. Teve um lá que relatou, né, os feitos daquele podre bispo Macedo, que estava num campo de futebol lá ensinando a sua corja a como roubar e como induzir o povo de Deus a dizimar e a ofertar nessa seita podre dele, né? E o povo que não tem sabedoria espiritual e acredita na palavra dessas carnes podres, dessas corjas imundas aqui, acaba acreditando e doando os seus bens materiais lá. Mas esse povo aqui, ó, que não subiu em cima desse púlpito imundo aqui, não tem culpa de serem presas espirituais de Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo há de libertar o povo de Deus das mãos desse espírito demoníaco que está dentro dessas carnes podres e vazias usadas por demônios. Continuando na palavra de Deus no outro vídeo. Amém? E graças a Deus.